Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer o resumo desse kit rosa chá, kit higiene para bebê, gente. Olha que coisa mais linda essas peças, tá? Lembrando que eu tenho todos os vídeos aqui no canal dos passo a passos de cada item aqui desse kitzinho aqui. Tá bom? Tem o vídeo do porta-algodão, porta-cotonete, tem o vídeo do porta-objetos, que é esse um pouquinho maior, tem o vídeo do porta-fraldas e da farmacinha, tá bom? Tem o vídeo de todos os itens aqui ensinando você a fazer. Esse vídeo aqui é apenas um resumo do kit, tá? Pra tá ajudando você a confeccionar, a precificar, tá? É pra te ajudar esse vídeo de resumo. Eu sei que no início eu passei um pouco de trabalho para tá precificando a questão de material, quantidade de material, então eu gosto de trazer esse resumo para ajudar a vida de vocês, tá bom? Assim como eu gostaria que tivesse feito comigo no início, então eu faço isso para tá ajudando vocês aí, tá certo? Então, vamos lá. Vou começar passando as medidas. Nos vídeos de passo a passo tem a medida, mas eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? O porta-algodão, porta-cotonete, ele ficou medindo 10 de altura por mais ou menos 9,5 de diâmetro, tá? Esses dois menores aqui, tá bom? O porta-objetos, ele ficou medindo 10 de altura por 12 de diâmetro, tá certo? Aqui, ó, é uma história engraçada, quer dizer, não muito. Eu tenho duas tampinhas. Não que o porta-fraldas tenha tampa, tá? Ele não tem tampa, eu faço ele sem tampa. Só que lá no meu vídeo do passo a passo eu explico pra vocês. Quando eu fui fazer a farmacinha, eu utilizei a base de acrílico, tá? E a tampinha de acrílico. Só que o que aconteceu? Esse meu fio marrom aqui, ó, ele é mais fino que o rosa. Então, a minha tampinha aqui, usando a base de acrílico, mesmo que eu usei a base de acrílico, ela ficou maior que a minha peça, porque a minha base aqui, ó, ela ficou mais estreita, tá? Então, pra ajudar, tá passando um carro de som de novo, não tem problema, vai dar tudo certo. Eu vou dar um pause e já volto. Pronto, voltando aqui. Então, como essa tampa aqui ficou maior que a minha peça, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar, então, uma tampinha. É a mesma tampa do que eu fiz lá no kit higiene tema safari, amarelinho e marrom, tá bom? Então, aqui, quando a gente faz a tampa nós mesmos, a gente consegue dimensionar ela do tamanho que a gente quer, tá bom? A de acrílico já não, você não consegue, se o teu fio for mais grosso aqui. Então, eu achei melhor ensinar a fazer, né, essa daqui, para se caso você passar o mesmo trabalho que eu, tiver a mesma dificuldade que eu, você também consegue consertar, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu peguei e deixei essa tampinha aqui pro porta-fraldas, ou a gente pode estar entregando pro cliente, enfim. Ou reserva e quando você for fazer um outro kit, você faz a base de crochê e usa a tampinha, enfim, você não vai desperdiçar, você não vai perder esse aqui, tá bom? No meu caso, eu vou reutilizar em outro kit, porque talvez a fralda não caiba, né? Colocar a fralda e a tampinha aqui em cima, e também acho que ela ficou um pouquinho menorzinha aqui, tá bom? Tá, deixa eu passar agora a medida, então, da farmacinha. A farmacinha, ela ficou medindo 11 centímetros de altura, 22 de comprimento e 16 de largura, tá? O porta-fraldas, ele ficou medindo 12 de altura, por que ficou um pouco menor? Por causa da tampa, tá? Então, ficou um pouquinho mais baixinho por causa da tampa. 12 centímetros de altura, 23 de comprimento e 17 de largura. Ficou um tamanho bem bom, tá? Eu não gosto de fazer muito grande o porta-fraldas, porque senão, às vezes a mãe tem pouco espaço na cômoda, então eu prefiro fazer um pouquinho menor, tá bom? Dito isso, vamos lá para os custos de material. Eu levei em média 20 horas para confeccionar esse kit aqui, tá? É uma média de tempo que eu levo para confeccionar. Eu sou devagar, não sou ligeira, eu sou devagar na hora de fazer o crochê, então eu levei mais ou menos 20 horas para fazer todo o kit,
tá bom? Eu gastei 900 gramas do meu fio marrom, tá? Usei 700 gramas de fio rosa e mais ou menos 300 gramas do fio bege, tá bom? Então, de fio, eu gastei mais ou menos R$35 de fio. Acessórios, eu usei em média 1 metro de couro, porque eu tive que fazer a alcinha, tá? Então, eu usei 1 metro de couro. No couro, 1 metro de couro, usei os acrílicos, tinha os acrílicos, eu usei 5 unidades, tá bom? Mas na hora de comprar, vinha o pacotinho, tá? Por exemplo, vinha, acho que duas pecinhas em cada pacotinho. E se eu não me engano, acho que foi R$3,90. Eu fiz o cálculo, deu R$11,70 que eu gastei. Ainda sobrou uma nuvenzinha que tá lá nos meus materiais, tá? Então, eu gastei R$11,70 com os acrílicos. Com a base de acrílico, eu gastei R$30 com a base e com a tampinha, tá? Porque a base tá aqui na farmacinha. E aí, a tampinha tá aqui. Então, eu gastei R$30 com a base de acrílico e gastei uns R$3 de cola. A gente tem que calcular, a gente não gasta um tubo cada vez que a gente vai fazer um kit, tá? Mas é bom a gente calcular porque a gente tem esse custo. Então, eu coloquei uma média de R$3 de cola. O que eu gastei no total de material? Tudo que eu gastei de material deu R$94, tá? 59 de acessórios, por causa da base de acrílico, então a gente gastou um pouco mais de material. E somando o fio e os acessórios que eu usei, deu R$94,70 que eu utilizei, que eu gastei de material, tá bom? 20 horas trabalhada, eu tô... minha colinha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Eu tenho uma colinha aqui que eu anoto, tá? Então, eu já falei do custo do material, já falei das horas trabalhadas, já passei as medidas e agora vamos conversar um pouquinho sobre o valor de vendas. O valor de vendas, ele é muito pessoal, tá? Eu não tô estipulando pra você, ó, tem que ser esse valor. Eu tô te dando uma base para te ajudar no início. Se você acha pouco, se você acha muito, aí você tem que fazer o seu cálculo. Existem várias dicas na internet, vídeos de como você fazer o cálculo, tá? Eu tô falando como eu faço, tá bom? Então, o que eu faço? Eu vejo o custo que eu tive, tá? Eu olho as horas que eu trabalhei. Não vou te dizer o cálculo que eu faço, tá? Não, até porque eu não faço um cálculo específico, tá bom? E outra coisa que eu faço, eu dou uma pesquisada na internet, tá? Muitas pessoas dizem que não é legal você fazer isso, porque cada um tem o seu preço, cada um tem o seu custo, cada um tem a sua, gosta de botar sua hora trabalhada, mas eu faço isso, tá? Eu dou uma pesquisada na internet para ver os valores que o pessoal tá vendendo aí os kits com a mesma quantidade de peças. Se é um fio premium, porque você consegue saber, né, se é um fio, a pessoa tá fazendo isso porque é um fio premium ou não, a gente trabalha com fio residual. Então, dá pra gente fazer essas pesquisas na internet de quanto que o pessoal tá vendendo e ver se não, esse preço aqui tá fora de cogitação, é muito alto pra minha região. Não adianta você querer colocar R$400 num kit higiene e ficar com ele estocado ali e não vender. Mas também não compensa você colocar ali um kit higiene a R$150, porque não vai pagar nem o custo do teu material. Então, você vai fazendo os cálculos ali, vai analisando, esse valor aqui tá muito alto, esse valor aqui tá muito baixo, aqui a minha realidade é outra, né, o meu material aqui tá muito mais alto, enfim, você vai vendo ali, analisando se o teu kit, por exemplo, que nem eu gastei só de material R$94, então se eu vender a 150, eu tô pagando para trabalhar, tá? Então, assim, ó, esse kit aqui, como eu utilizei a base de acrílico e a tampinha de acrílico, no caso eu não vou utilizar a tampa de acrílico, mas eu usei a base de acrílico, tá? Então, eu coloquei o valor de venda de R$280, porque ele não tem a cestinha. Ele não tem a cesta não, a bandeja. Ele não tem a bandeja, mas em compensação ele tem a base de acrílico que aumenta o custo do teu produto. Então, eu coloquei R$280 a média de venda desse kit, tá bom? E eu acho que é isso. Se ficar alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários, tá bom? Pode estar me mandando mensagem lá no Instagram, que eu retorno para vocês. Deixa um recadinho também aí nos comentários, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão,
para os próximos vídeos, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que pode também estar ajudando aí uma colega, um colega seu que tá iniciando também nesse trabalho, tá bom? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que ajuda bastante a gente, tá certo? E é isso aí. Qualquer coisa, gente, estamos aí à disposição para ajudar vocês, tá certo? Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.